Alô, torcedor do Grêmio, aquele abraço, boa quinta-feira! Hoje à noite na Arena, 7h15, tem estreia do Tricolor Gaúcho na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2021 contra o La Equidad da Colômbia. Vou contar a partir de agora um pouco do histórico do Grêmio. Nas edições anteriores da Copa Sul-Americana, o Grêmio vai para a sua sexta participação em Copa Sul-Americana. Vou contar também como foi o último jogo do Grêmio, os últimos jogos do Grêmio na Copa Sul-Americana 2012, em que o Grêmio saiu da alegria do Marco Antônio à decepção do Souza contra o Milionários da Colômbia. Te inscreve no meu canal, dá um joinha pro Paulinho, dá um like para você impulsionar cada vez mais o meu canal e toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Então, roda a vinheta. Grêmio vai participar da sua sexta edição de Copa Sul-Americana até 2010. Claro, o regulamento era diferente. O Grêmio não conseguia passar, inclusive, da fase brasileira. Tinha um mata-mata inicial de brasileiros para depois começar a fase internacional da Copa Sul-Americana. Em 2003, o Grêmio enfrentou num triangular o São Paulo e também o Vasco da Gama. Foi o último colocado do grupo, perdeu em casa no Olímpico para o São Paulo por 4-0 e empatou no Rio com o Vasco. Em 1-1 foi eliminado lá em 2003 na fase brasileira. Em 2004 e também em 2008, na fase brasileira, nesses 2 anos, foi eliminado pelo maior rival, pelo Internacional. Em 2004, o Inter venceu em casa por 2-0 no Beira-Rio. O jogo da volta aconteceu no Olímpico. No Olímpico, vitória do Grêmio por 2-1, mas no saldo de gols, o Inter fez 3-2 gols do Grêmio. Passou o Inter para a fase internacional da Sul-Americana. Em 2008, o Inter passou de fase, Grêmio eliminado, portanto, com 2 empates. Saldo qualificado no mata-mata, 1-1 no Beira-Rio, 2-2 no Olímpico, portanto o Inter avançou, o Grêmio ficou parado na fase brasileira. Também eliminado em 2010 pelo Goiás, depois de empatar em Goiânia em 1-1, o Grêmio perdeu em casa por 2-0 no Olímpico. Para ter uma ideia, nesse jogo aqui, pessoal, ó, Grêmio 0, Goiás 2, eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana, é um jogo histórico, porque é o primeiro jogo sob o comando de Renato Portaluppi. Primeiro jogo do Renato, treinador do Grêmio, lá em 2010, pela Copa Sul-Americana. Renato desembarcou no Salgado Filho, finalzinho da tarde, à noite tinha o jogo, foi comandar à beira do gramado a equipe que perdeu para o Goiás por 2-0 e que foi eliminado da Copa Sul-Americana 2010. Isso foi no meio da semana. No fim de semana, teria Grêmio e Goiás pelo Brasileirão. Aí o Grêmio ganhou no domingo, na seguinte da eliminação, ganhou do Goiás no Olímpico por 2-0. Aí, primeira vitória do Renato Portaluppi, apenas um dado histórico para você. 2012, o Grêmio chegou até as quartas de final da competição. Na fase brasileira, eliminou o Coritiba, venceu por 1-0 em casa no Olímpico, perdeu por 3-2 fora de casa, mas pelo saldo qualificado passou, portanto, a fase seguinte, as oitavas de final, a fase internacional da Copa Sul-Americana, onde enfrentou o Barcelona do Equador. Grêmio que venceu os 2 jogos, venceu 1-0 fora de casa, a decisão foi no Olímpico, vitória por 2-1, Grêmio classificado para pegar, portanto, o Milionários da Colômbia nas quartas de final. Grêmio venceu em casa, no Olímpico por 1-0, gol marcado pelo Marco Antônio, chamado popularmente de Chave Antônio pela torcida do Grêmio, mas depois, jogando fora de casa, em Bogotá, na Colômbia, o Grêmio perdeu o jogo por 3-1 e foi eliminado. Portanto, a melhor campanha do Grêmio na história da Sul-Americana, quartas de final em 2012, eliminado pelo Milionários da Colômbia. Lembrando que hoje é jogo contra o colombiano, contra o La Equidad, lá da Colômbia. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar agora, portanto, os números do Grêmio na Copa Sul-Americana e também, jogando em casa, e também a última vitória do Grêmio jogando pela Copa Sul-Americana, essa vitória por 1-0 contra o Milionários, trocando a tela. Até hoje da história, o Grêmio disputou 14 partidas na Copa Sul-Americana. Tem 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 45% de aproveitamento jogando pela Copa Sul-Americana. Última vitória do Grêmio, 30 de outubro de 2012, ainda no Olímpico, contra o Milionários da Colômbia, vitória por 1-0. O Marco Antônio fez o gol da vitória a 36 minutos do primeiro tempo. Grêmio treinado por Vanderlei Luxemburgo, que tinha Marcelo Groi no gol. Sistema defensivo com o Parazinho Pará, Gilberto Silva recuado do meio campo de volante para zagueiro, Naldo e Anderson Pico. Linha de meio campo com Fernando, Léo Gago, depois entrou o André Lima, Marco Antônio, depois o Souza e o Zé Roberto. No ataque começaram o Leandro e o Marcelo Moreno, aí saiu o Leandro, entrou o Marquinhos, meio campista, para dar uma segurada, o Luxemburgo botou para dar uma segurada aí
talvez tenha faltado um gol a mais pro Grêmio, porque perdeu o jogo de volta por 3-1 na Colômbia, lá em Bogotá. Portanto, o time do Grêmio da última vitória contra um colombiano, última vitória na história da Copa Sul-Americana. O Grêmio bateu o Milionários por 1-0 em outubro de 2012. Tá certo, pessoal? É isso, hein? Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho pra você impulsionar cada vez mais o meu canal e toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Fui!